Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar acrescentando mais um tipo de gráfico aí à nossa maleta de ferramentas, que é o gráfico de dispersão. Lembrando que agora nós estamos no capítulo 23, onde nós estamos fazendo a visualização de dados com a biblioteca Matplotlib, certo? No vídeo passado nós falamos sobre gráficos em linha, demos vários exemplos. Agora nós vamos falar desse gráfico aqui, que também é muito importante, principalmente lá em estatística, cálculo numérico eu ensino também, lá tem o gráfico, a gente não chama de dispersão lá, mas basicamente é a mesma ideia também, que tem a ver quando a gente estuda mínimos quadrados, Então, o gráfico de dispersão exibe pontos individuais em um plano cartesiano, onde cada ponto é definido por suas coordenadas x e y. É útil para visualizar a relação entre duas variáveis contínuas. Então, nesse exemplo aqui, gente, eu fiz o seguinte, eu sequenciei ele bem da seguinte forma. Primeiro, vamos importar os módulos necessários, que é o Matplotlib para plotar o gráfico e a NumPy, para eu usar funcionalidades dessa biblioteca. Então, vamos executar aqui. Aí aqui eu pensei assim, poxa, se eu já colocasse um vetor qualquer e outro vetor, eu poderia fazer o que eu já fiz dos outros, Mas eu falei, eu vou criar aqui um vetor aleatório. Então eu vou usar essa função aqui, ó, random.runDn, 100. O que ela faz, Aí, às vezes, você está assim na dúvida, o professor botou lá um código, tem uma função lá que eu não sei o que ela faz. Você pode vir aqui no GPT, velho. Não precisa você ficar com dúvida. Eu vou botar aqui no 3.5, porque o 4 está muito lento, ele dá até uma resposta legal, mas não tá legal não, no vídeo demora. Então, me explique esta função do Python. Aqui é mais rápida a explicação, Então, a função nprandom é chamada de biblioteca NumPy para gerar arrays, que no caso são listas de números, com distribuição normal. A distribuição normal ela tem média 0 e o padrão 1. Se você nunca viu estatística, lá na parte de stat model a gente vai dar uma ideiazinha. Lá eu vou falar um pouquinho sobre essas distribuições. Mas média 0 e desvio padrão 1 quer dizer o seguinte, ele vai gerar valores em torno de 0, e à medida que eu vou me afastando de 0, vai ser mais difícil encontrar um valor gerado. Vamos pensar assim, nós temos uma altura, o ser humano tem uma altura. Se você observar bem, vai ter muita gente que vai ter vai estar numa faixa de altura, e à medida que você varia, por exemplo, pessoas muito altas e pessoas muito baixas são pouco frequentes na população. Você vai ver um indivíduo, sei lá, se você pegar aqui em termos de Brasil, 1,65 de altura, em média. Então você vai ver que perto desse 1,65 vai ter muita gente, e longe dele, desse 1,60, tanto a menos quanto a mais, vai ter pouca gente. Então, aí você diz o quê? Que você tem uma distribuição normal. Claro que esse muito, pouco, eu estou tentando dar uma simplificada, certo? Não vamos entrar muito em detalhe. Então, o que ele faz é isso. Ele gera 100 valores, tá certo? Com média 0 e desvio padrão 1. Pensando nisso, eu falei, poxa, eu vou gerar o meu x e vou mostrá-lo, para a gente ver. Ó, gerei 100 valores aqui, ó. Então, gerou em torno de 0 esses caras. E você vai perceber que números muito grandes não costumam aparecer aqui. Pode aparecer até 1 milhão aqui, mas é muito, muito pouco provável, certo? Porque ele está muito distante de 0, certo? Aí agora eu vou gerar, a partir de x, eu vou gerar y, que está um pouco relacionado com x. De que forma? Vai ser o x mais, vou novamente gerar números aleatórios e dividir por 2. E aí esses números aleatórios eu vou juntar com os valores de x que são aleatórios e gerar um novo vetor y. Uma nova lista y, um novo array, Eu acho que é um array que gera. Pronto, tá aqui. Entradas x, saídas y, geradas aleatoriamente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou agora traçar o gráfico de dispersão, que é o scatter. Então, plt.scatter, xy, color blue. Então, não tem quase nada aqui. Grid é para mostrar grade, aqui só para ter os rótulos do título, e aqui para mostrar. Que a gente já viu nos vídeos passados. Então, quando eu executar aqui, gente, aparece essa nuvem de pontos. Não sei se você consegue observar, mas parece haver aqui uma relação de certa linearidade. Ou seja, à medida que eu vou caminhando da esquerda para a direita aqui no x, parece que minha variável no x vai aumentando. A gente tem como medir isso. Claro que eu vou fazer mais alguns exemplos. Eu peguei todo aquele código, aquelas partes lá e botei tudo aqui. Então aqui, cada vez que eu compilo, ele gera um novo conjunto de dados, não é o mesmo anterior. Vou compilar de novo. Ó. Gerou outro. Mas em todos eles eu percebo que tem uma nuvem de pontos meio subindo, Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar a reta de regressão.
né, nesse gráfico de dispersão. Ó. Aqui eu tenho o mesmo código acima, boa parte pelo menos, só que aqui eu vou acrescentar uma partezinha que eu vou falar só lá em estatística, mas vou dar uma adiantada aqui. Certo? Porque às vezes você fala, pô, o cara falou lá de regressão, mas não falou da reta de regressão, pô, foi incompleto. Para quem já sabe o assunto, não, né, e quer logo dar uma avançada, gostou assim da questão de dispersão, quer utilizar, vou botar isso aqui a título de curiosidade agora, mas lá na frente a gente vai explicar melhor. Então, essa parte aqui do código, ela vai achar os elementos da reta de regressão. Certo? Como coeficiente, né? Uma reta, então, ela é da forma x mais b. Então, ela vai achar o coeficiente a e o coeficiente b. Certo? Aqui eu vou ter no Scatter, eu vou plotar os valores de dispersão que vão ser semelhantes a esse aqui, essa nuvem de pontos. E nessa outra parte aqui, ó, eu vou plotar essa reta, que vai ser x, vai ser, claro, com base na entrada x, né? E reta x. Certo? Reta x é o quê? Vai pegar essas saídas, né, calculadas aqui acima, né? E vai traçar essa reta. Tá certo? Esse aqui vai fazer o papel de meu y. Call red, e aqui a largura, né, que eu vou ter dessa linha. Aqui vai ser a grade normal e aqui vai ser os rótulos, né? Título, rótulo x, rótulo x, e aqui para mostrar o gráfico. Então, olha só. Quando eu compilo aqui, ele, além de gerar a nuvem de pontos, toda vez que eu compilo, né, volto a dizer, ele gera uma nova nuvem de pontos. Né, você pode fazer isso sempre com pontos fixos. Vai lá em x, digita um bocado de valor, vai lá em digita um bocado de valor e vai calculando, né? Sempre com os mesmos pontos. Aqui eu estou gerando aleatoriamente. Só que aqui agora o que acontece? Apareceu uma reta aqui. Ó. Claro, compilando de novo, ó, aparece outra retinha. Mas você percebe um certo padrão. Parece que esses pontos eles se aglutinam perto dessa reta. Você não costuma ver pontos muito distantes. Aí você quer, por exemplo, agora, pô, eu queria saber quem é essa reta. Né? Qual é a equação dela? Então tem como você fazer isso. Além de outros estudos também. Né? Eu posso acrescentar aqui, até coloquei, né, acrescentando a reta de regressão, que é a equação dela. Ó. Então quando eu compilo aqui, ó, foi acrescentado aqui o que? Essa parte aqui do código, a gente vai ver ela mais à frente também. Aqui ela vai criar o quê? Vai pegar um dos coeficientes aqui, ele gera aqui, ó, eu vou até botar aqui um print, ó, só para você ver, ó, print coeficientes. Vou compilar de novo. Ó. Ele gera o A e o B da minha reta. Ó. Eu peguei aqui, aproximou, e aqui aproximou é o B. Certo? Ficou esse mais, menos aqui, ficou uma coisa meio estranha, mas né, isso aí você pode ajustar no código. Então, o que acontece? Ele, nesses coeficientes aqui, ele ajustou o para escrever como uma reta, usando o que? Um print. O F, né? O F-string. Certo? E aí aqui ele exibe a equação desta reta. Claro que aqui há um certo arredondamento em relação a esses dois valores. Ó a posição 0, ó, posição 1. Ó, arredondamento para duas casas. Não, eu quero botar 6, professor. Vamos lá, ó. 6 casas decimais. Claro, mudou o exemplo, mudou os valores. Toda vez que eu compilo, gera aleatoriamente outros valores e calcula-se essa reta. E aqui está a nossa configuração do nosso gráfico. Tá certo? Aí você fala assim, poxa, professor, muito complicada essa configuração. Não estou entendendo essa parte do H, left, top e tal. Você pode chegar no GPT novamente, ó, me explique esta linha de código. Eu parto do pressuposto seguinte, eu tenho esse exemplo aqui. Se eu precisar de algo com reta de regressão, eu venho nele aqui e vou ajustando as coisas, vou entendendo cada parte. Eu não consigo decorar essas coisas tudo, é um monte de informação, minha cabeça hoje é só para decorar o que é importante. Né? Então aqui ele explica tudo. Ó, o 0,5 é a coordenada de x que o texto será colocado, 0,95 é a coordenada de y que o texto será colocado, ou seja, né, onde você vai ajustar algum texto que apareça. Né? No caso é o texto da reta de regressão. Ó. Por exemplo, se eu mudar aqui, ó, por exemplo, botar aqui 0,3. Ó, provavelmente esse cara vai ser empurrado aqui mais para frente. Ó, foi empurrado mais para cá. 0,3 em x. 0,95. Eu vou botar 0,8. Ele vai ficar quase sobre a reta. Ó. Aí, ó. Tá certo? Então, essas aqui são coordenadas. Né? Você vai brincando aí que você vai aprendendo. Aí aqui ele explica mais. Ó. O left são argumentos opcionais que explicam o alinhamento horizontal e vertical do texto em relação às coordenadas. Porque se eu não colocar ele, ó, o que vai acontecer? O texto apareceu aqui, né, nesse ponto. Mas, se você colocar ele e for ajustando aqui em algum momento, ó, left, coisa, ele tem uma ajustadazinha. Mas aí você vê direitinho, certo? Tem esse transform PLT GCA ponto, né,
Axis, né, explica. Este é um outro argumento opcional que controla como as coordenadas x e y são interpretadas, retornam o eixo atual do gráfico e tal. Talvez você não precise colocar isso aqui. Esse código, inclusive, eu consegui ele por meio do GPT. Até porque eu estou antes do assunto que eu vou estar explicando algumas dessas funcionalidades aqui, que é lá no Status Models. Embora isso aqui é uma funcionalidade gráfica também. Certo? Então entra bem nos dois capítulos, tanto lá em Status Models como aqui também na parte de plotagem. O que eu digo para você é o seguinte: professor, eu queria muito inserir outra coisa aqui nesse gráfico, uma legenda para dizer o que é essa reta de regressão aqui dentro. Copia o código, vai lá no GPT e fala: insira para mim uma legenda, um nome para reta de regressão, que apareça aqui dentro. Certo? Você pode fazer isso aí, beleza? Então, assim, se você tiver dúvida, vai lá no GPT e dá uma perguntada. Claro que pode fornecer alguma informação errada? Pode, só que você está em programação. Você pode checar. Checar é o quê? Bota para rodar e ver. Não saiu o que eu queria. Então tá errado. Volta lá e faz a correção. Diferente de um texto, né? Me dê uma ideia sobre desmatamento na Amazônia. Pô, o que ele der lá, se você não tiver antenado por dentro das informações, você pode acabar aceitando. Aqui, a sorte é que mesmo não antenado, você dá enter. Não saiu o que você queria, tá rejeitado. Beleza? Então recomendo muito que vocês utilizem aí o GPT para estar fazendo incrementos. Certo? Então, dispersão gráfica, a gente vai ver aqui, tá vendo aqui, e vai ver também lá em estatística. Tá certo? Boa parte dos gráficos agora do Matplotlib a gente vai estar vendo lá. Só que lá a gente vai se ater mais à informação em si. Tá certo? Não necessariamente ao gráfico. Isso aí, até a próxima.